quanto tempo... Vamos supor que o Bolsonaro pegue 30 anos de cadeia. O máximo é 40. Vamos dizer que ele pegue 30. Quanto tempo ele fica dentro da cadeia? Ele vai ficar um sexto, como regra geral. Né? Depois vai para a tornozeleira. Eu tenho que fazer conta. Quanto é que é 30? 30, um sexto é 5 anos. Então, se for condenado a 30 anos, no total dos crimes que ele for condenado, nos vários processos aí, ele deve cumprir 5, em princípio. Né? Ele tem cumprido aí 5 anos em regime fechado, daí sai com tornozeleira, vai para casa. Né? Menos de 5 anos não fica. Ele já tem. Semiaberto, a não ser que tenha semiaberto no lugar que ele for cumprir. Ele fica um período aí semiaberto. Olha, você vê, chegou aqui agora a Donizete Silva. Olha, não querem prender o inelegível, estão dando cordas demais. Estou achando que essa desgraça será candidato e reeleito ainda. Prestem atenção nisso. Bom, você já falou que esse tipo de pensamento é um pensamento que, inclusive, além de ajudar o Bolsonaro, ainda por cima tem um outro potencial, né? O potencial de desanimar as pessoas, de normalizar a falta de punição. Mas o que acontece é que eu acho que a gente precisa achar uma fórmula de transmitir para as pessoas, e eu acho que falta também a gente educar a nossa sociedade para que ela entenda o devido processo legal e entenda o risco que é uma sociedade do prendo e arrebento, como queriam fazer com Lula e agora querem fazer com Bolsonaro, porque são dos dois lados. Claro, é incivilizado isso, né? Esse processo penal, como a gente imagina que deveria ser, né, é uma conquista humana, quer dizer, você não pode usar da violência de Estado contra alguém sem ter certas cautelas, né, uma certa prudência, por isso jurisprudência, uma certa prudência ao agir, né? Então isso é necessário, tem que ter um pouco de calma. Olha uma pergunta boa aqui, hein? Quer ver? Se ele for... Aqui, ó. Se ele for condenado, ele vai cumprir a pena no Exército? Ele vai cumprir no Exército, né? Não sei, eu não sei. Acho que não. Acho que ele cumpre em prisão civil mesmo. Ah, é? É porque a pena é civil, ele está reformado faz tempo, né? Essa é uma boa notícia, hein? Eu estava achando que ele ia cumprir a pena no QG do Exército, lá em Brasília. Que aí pode ser ex-presidente, pode arrumar uma celinha especial para ele aí, é normal. O Lula não arrumaram, né? Nem na preventiva. O Lula foi preso preventivamente, não porque foi condenado. Não, mas só uma salinha isolada, pelo menos. Certo, indo para uma cela especial, porque ele tem grau universitário. Agora eu acho que nem tem mais cela especial. Acho que acabaram. Não tem mais. Então, tem que ir para a prisão. Certo, tem que ir para a prisão comum. Óbvio que não vai ser propriamente em 5 anos, em 3 anos. Como ele é ex-presidente da República, ele tem direito a certa segurança, tal. Então, eu acho que também não pode ser assim, né? Quer dizer, ele tem que ser colocado numa cela diferenciada, porque é ex-presidente da República. Não tem que ficar. O cara é ex-presidente da República, então não tem jeito. Essa punição tem que ser inatacável. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de março de 2025. São 8 horas da manhã. Collor e Bolsonaro vão para a prisão comum porque eles têm a mesma estratégia e cometeram crimes que, apesar de diferentes, são muito parecidos. O que Collor e Bolsonaro têm em comum? Ambos terão o mesmo destino, apesar de que ambos usam a mesma estratégia para fugir da lei. E agora chegou a hora dos dois. Antes de mais nada, é vital que as pessoas se conscientizem de quão importante é exterminar não o bolsonarismo, mas a ideologia nefasta do bolsonarismo. Que os bolsonaristas vivam muito, até para desfrutar de muita cadeia pelos crimes que cometeram, pelo mal que fizeram ao Brasil. Mas essa ideologia que flerta com o nazifascismo precisa ser expurgada do Brasil. Em segundo lugar, apresentei entrevista que fiz em novembro do ano passado com o professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, Dr. Pedro Serrano, que foi cotado para ministro do STF em 2023, para ilustrar notícia
muito importante de que está chegando a hora de 2 ex-presidentes de extrema-direita de pagarem por seus crimes e denunciar a estratégia que ambos estão adotando para tentar fugir da lei. Minha amiga, meu amigo, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e também peço que você assista a este vídeo curto que eu fiz sobre a campanha do blog da Cidadania para enfrentarmos a guerra que vem por aí no nosso país. Pela primeira vez na Lava Jato, o juiz Sérgio Moro se declarou suspeito para julgar um caso. A investigação se refere ao blogueiro Eduardo Guimarães. De acordo com a Força Tarefa, em março do ano passado, Guimarães vazou para um assessor de Lula que o ex-presidente seria alvo de uma das fases da operação, que acabou mesmo sendo realizada dias depois. A defesa de Guimarães apresentou um pedido de suspeição, alegando que existe uma inimizade notória entre Moro e o blogueiro. Moro nega, mas aceitou se declarar suspeito para evitar qualquer dúvida quanto à continuidade do processo. E eu queria saber o seguinte: o senhor acha que o ministro Sérgio Moro, que é quem manda na PF, está instrumentalizando a Polícia Federal contra o PT, ou isso é uma cortina de fumaça para esconder os escândalos do governo, o Porteiro, o Queiroz e os maus resultados na economia? Olha, eu acho que o que foi feito ontem foi um show que a Lava Jato faz desde que nasceu. É importante saber que quando surgiu a Lava Jato, houve um pacto entre o Moro e os meios de comunicação. A gente abre essa edição com um ato considerado arbitrário por jornalistas e juristas. A condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania. Por ordem do juiz Sérgio Moro, ele foi levado para depor na Superintendência da Polícia Federal na Lapa, zona oeste de São Paulo. Moro quebrou o sigilo de comunicação do blogueiro para saber quem é uma de suas fontes. A assim chamada condução coercitiva, a que o juiz Moro submeteu o meu amigo e blogueiro Eduardo Guimarães, é uma forma de sequestro. Aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite para se unir a todos os companheiros da comunidade do blog da Cidadania que estão entrando neste projeto que nós estamos desenvolvendo de fortalecer o canal para que nós possamos enfrentar uma verdadeira guerra que vem pela frente no Brasil. E peço a você que, se considerar fazer uma doação ao blog da Cidadania, por favor, utilize a chave Pix e o QR Code que está também aqui na tela, e vamos em frente, então, com a reportagem que eu preparei para você. Para que a gente tenha uma dimensão da gravidade do que representa essa ideologia nefasta para o Brasil, no período em que o Bolsonaro governou, surgiu uma infecção no país. O neonazismo se implantou no Brasil, cresceu no Brasil, sob os auspícios da extrema-direita, que começou a crescer e se fortalecer politicamente aqui dentro, e muitas vezes por culpa da própria esquerda, que lá em 2013 estendeu o tapete vermelho para a extrema-direita, num misto de loucura, de irresponsabilidade, de ingenuidade e de arrogância. Casos de apologia ao nazismo cresceram mais de 242% nos últimos 5 anos. O Brasil registrou, desde a chegada do Bolsonaro ao poder, 198 casos de apologia ao nazismo. O ano de 2023 foi o ano recorde após a tentativa de golpe e com o ressurgimento da extrema-direita, tal qual ela está hoje. Nesse carnaval, um turista foi agredido no Rio de Janeiro por apresentar tatuagens com símbolos nazistas do corpo, e histórias como essa têm se tornado cada vez mais comuns. Um aumento de 242% de casos de apologia ao nazismo foram registrados pela Polícia Federal a partir de 2020, o segundo ano do governo Bolsonaro,
quando a sua ideologia começou a conquistar as pessoas mais degeneradas da nossa sociedade. Muito bem, o Ministério da Defesa agora acaba de produzir uma prova de que houve um apoio muito massivo à tentativa de golpe em 2022. Essa notícia é impressionante porque o site do Ministério da Defesa publicou durante as eleições de 2022, na verdade, logo após as eleições de 2022, um link para um canal que pedia golpe no país. O perfil oficial da pasta compartilhou, após a derrota de Bolsonaro contra Lula, um canal do Telegram com o pedido "Dê o golpe Jair", e o tweet segue no ar até hoje. O perfil oficial do Ministério da Defesa no X publicou em 7 de novembro de 2022, ainda no governo Bolsonaro, um tweet que levava para um canal do Telegram com uma mensagem pedido de golpe de Estado, para que você veja como estava a coisa no Brasil. E enquanto isso, o bolsonarismo ele vai usando uma tática bastante conhecida e usada por um outro ex-presidente fascista que prejudicou muito este país, que é a postergação, que é empurrar com a barriga. Chama-se chicana jurídica. A lista, eles fizeram uma lista de 130 testemunhas convocadas pelos acusados do golpe, e essa lista tem até o Lula, colocaram o Lula no meio, o próprio Alexandre de Moraes. Tudo isso, minha amiga, meu amigo, com a finalidade de empurrar o processo para frente. As defesas dos golpistas usam excesso de plano golpistas deles para criticar a denúncia da PGR. E com isso eles vão protelando, eles tentam protelar o julgamento, mas não vai colar. As defesas de Bolsonaro e Braga Neto usam o grande número de planos e estratégias golpistas encontrados na investigação da PF sobre a tentativa do golpe para criticar a denúncia da PGR e apontar contradições entre os próprios documentos. É uma estratégia chamada chicana jurídica. Eles tentam tumultuar o processo. Seja como for, o Bolsonaro ele já está sendo traído. Os cálculos dele para saber o melhor momento para desistir já começam a ser feitos. Por quê? Veja só você. Sem Bolsonaro, governadores e caciques políticos se encontram para discutir 2026. Eles isolaram o Bolsonaro e falaram, olha, deixa ele delirar nos planos que vai disputar a eleição e tal, porque a justiça não vai permitir que o Bolsonaro faça palhaçada depois desses crimes graves, dessas afrontas à lei que ele tem cometido e do risco que ele representa para o país. Não há comparação do que aconteceu com o Lula em 2018. O caso do Bolsonaro é muito diferente. Ele tentou acabar com a democracia no país. O Lula foi acusado de um crime que ele nunca cometeu, nunca conseguiram provar que ele cometeu, sem provas. O fato é que hoje nós temos um excesso de provas contra o Bolsonaro. Ninguém sabe dizer qual é a prova de que o Lula tinha recebido um triplex para fazer sabe-se lá o quê, porque eles não apontaram nem o crime. Bolsonaro, todo mundo sabe qual é o crime dele. Então, os bolsonaristas já começam, a começar pelo Tarcísio, a trair o Bolsonaro, porque não há honra entre ladrões. Agora, o Collor ensina o Bolsonaro como ficar livre depois da condenação, e o Collor ele norteia as estratégias da defesa de Bolsonaro, até porque ele já está condenado e está conseguindo ficar fora da cadeia, mas agora está chegando a hora H para os dois. O Bolsonaro ele veste o manto do proscrito, martirizado, desde que ficou inelegível. A visão das grades deu o discurso da vitimização, aspecto fúnebre. O Bolsonaro diz: o sistema, o Estado profundo me quer morto, não me quer preso, o que é uma bobagem. A novela criminal do Fernando Collor mostra que o STF realmente
não gosta de ver poderoso preso, mas as togas tampouco atiram para matar. Nas palavras do Josias de Souza, que não é um primor de coerência, né, porque o Supremo está se empenhando, Alexandre de Moraes está arriscando a própria vida, mas de uma coisa ele tem razão. O Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de cadeia. Assaltou 20 milhões de reais da BR Distribuidora, antigo braço da Petrobras. A sentença foi emitida há 2 anos em maio e ele continua solto. O Supremo corre para julgar Bolsonaro antes de 2026, mas se for usar a métrica do Collor, aí ele vai ficar impune realmente, não é? Porque 2 anos para prender o Collor é muito esquisito. Mas o Collor não está na mira, não é? O foco no Collor é algo que aconteceu há muito tempo e o Collor é carta fora do baralho. O Collor não tem importância na República e a desimportância do Collor, minha amiga, meu amigo, é o que fundamenta a protelação. Mas como é que o Collor fica fora da cadeia? Ele usa os recursos que são recursos que todo condenado tem direito. Isso ficou muito popularizado durante o processo da prisão do José Dirceu. Você tem 2 tipos de medidas após a condenação, que são os embargos declaratórios e o embargo declaratório e o embargo infringente. Essas medidas servem para esclarecer pontos do processo. Por exemplo, semana passada o Collor protocolou embargo infringente a semana passada foi julgado o embargo infringente, apelação admitida quando a decisão não é unânime. E no caso do Bolsonaro isso não vai acontecer, porque ele vai ser julgado na primeira turma, então vai ser unânime a condenação dele. E tem os embargos declaratórios, que é para questionar pontos obscuros do processo. Tudo isso ele tem usado para ficar fora da cadeia, mas a situação do Bolsonaro é diferente. A começar pelos embargos infringentes, a condenação vai ser unânime. Bom, o fato é que a casa caiu para o Bolsonaro. Ex-presidentes podem cumprir pena em presídios comuns, dizem especialistas. O Collor, já condenado pelo STF, e Jair Bolsonaro, alvo de 6 inquéritos na corte, podem receber tratamento especial pela função que ocupam, vão receber, como você viu o professor Pedro Serrano falando, mas a coisa não vai ser bem assim. Caso o Bolsonaro seja condenado por participar da tentativa de golpe de 8 de janeiro, a tendência é que ele cumpra a pena, que pode chegar a 40 anos de cadeia, em um presídio comum. E o mesmo se aplica ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, que já está condenado a 8 anos de prisão em regime fechado por envolvimento em um esquema de corrupção descoberto durante a Lava Jato. Bom, os próximos passos do processo que corre no Supremo sobre a tentativa de golpe são os seguintes. Depois que todas as manifestações das defesas chegarem ao STF, Alexandre de Moraes vai elaborar um voto e submetê-lo à primeira turma. A previsão é que Moraes libere o caso para julgamento até abril deste ano. Então, abril começa o julgamento de Bolsonaro. No fim desse mês, vem, minha amiga, meu amigo, no fim deste mês, chega a denúncia do Procurador-Geral da República, chega ao ponto de ser analisada pelo ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, ele vai começar a analisar a denúncia da PGR dia 14, quando tiver esgotado o prazo das defesas do Bolsonaro para responderem à acusação da PGR. A partir dali, até o fim do mês, ele vai preparar o relatório final, vai apresentar o relatório final no fim do mês, começo de abril, e em abril os outros ministros da primeira turma vão simplesmente decidir se aceitam ou não a denúncia. A previsão é que Moraes libere o caso para julgamento até abril e o presidente da primeira turma, o Cristiano Zanin, vai agendar o julgamento assim que for entregue a decisão, o relatório final do Alexandre de Moraes. Minha amiga, meu amigo, agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.